Sabe aquela ideia de que, quando se ganha um processo, o dinheiro cai na conta no dia seguinte, como mágica? Pois é, a realidade é um pouquinho mais complicada. Na verdade, ganhar a causa é só o começo de uma maratona. O grande desafio muitas vezes é transformar aquela vitória no papel em dinheiro de verdade no bolso. E aí surge a grande questão, né? A pessoa ganhou o processo. E agora? O que acontece? Como é que essa vitória no papel vira um resultado prático, de fato? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, olhando o que a nossa legislação diz. Olha, a resposta para isso está num procedimento com um nome bem específico: cumprimento de sentença. É bom guardar esse nome. Pensa nele, sabe, como se fosse uma ponte mesmo, que liga a decisão do juiz lá no tribunal ao pagamento caindo na conta. É a ferramenta que a lei dá para garantir que um direito que foi reconhecido seja de fato cumprido. Ok, então vamos ao fundo nisso. Formalmente falando, o que é o cumprimento de sentença? É o seguinte: é o jeito legal de obrigar a parte que perdeu, o devedor, a fazer o que o juiz mandou. Na maioria esmagadora dos casos, isso quer dizer o quê? Pagar uma grana. É a fase que, de fato, tira a decisão do mundo das ideias, do papel, e a transforma em realidade. Mas calma lá, não é só sair pedindo. Para dar o pontapé inicial nesse procedimento, tem três chaves, três requisitos que precisam estar na mesa. E isso está lá no artigo 513 do Código de Processo Civil. Primeiro, tem que existir uma decisão final da Justiça, o que o pessoal do direito chama de título executivo judicial. Segundo, o devedor não pode ter pago por conta própria, né? Se ele já pagou, não tem o que cobrar. E terceiro, e esse aqui é um ponto crucial, a parte que ganhou tem que agir. Ela precisa pedir para começar a cobrança. A justiça não faz isso de ofício, sozinha, tem que ter a iniciativa de quem ganhou. Certo, então vamos ver o caminho das pedras, como isso funciona na prática, no dia a dia. Vamos seguir o procedimento padrão, aquele mais comum quando se está cobrando de uma pessoa física ou de uma empresa. E olha só, esse passo a passo não é invenção. O roteiro completo está todo desenhadinho na lei. Especificamente, no artigo 523 do Código de Processo Civil. É esse artigo que vai ditar as regras do jogo daqui para frente. Tudo começa, então, com o credor fazendo o pedido. A partir desse momento, o devedor é intimado, ou seja, notificado oficialmente para pagar o que deve. E aqui, gente, começa uma contagem regressiva importantíssima. O devedor tem 15 dias úteis para pagar voluntariamente e, com isso, botar o ponto final na história. Tá, mas e aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? E se a pessoa simplesmente ignorar esses 15 dias? O que acontece se o pagamento não aparecer? Bom, é aqui que a coisa começa a ficar bem mais séria e, principalmente, mais cara para quem está devendo. A consequência é direita no bolso. A lei, lá no parágrafo 1º do artigo 523, é bem clara. Sobre o valor da dívida entram automaticamente duas coisas: uma multa de 10% e mais 10% de honorários de advogado. Fazendo a conta rápida aqui, não pagar no prazo custa, de cara, 20% a mais sobre o valor total. Pesa bastante, né? Bom, uma vez que o devedor recebe a notificação, ele chega numa encruzilhada. Basicamente, tem dois caminhos principais a seguir, e a escolha de cada um deles leva a lugares bem diferentes. De um lado da estrada tem a via mais simples, o pagamento voluntário. É quitar tudo em 15 dias, fugir das multas e encerrar o caso. Vida que segue. Agora, do outro lado, existe a opção de se defender, de apresentar o que a gente chama de impugnação. É uma forma de questionar a cobrança, mas e aqui tem um grande mais. Isso não significa que a cobrança para automaticamente. Atenção nesse ponto. Mas o que, afinal, é essa tal de impugnação? É super importante entender isso aqui. Ela não é um novo recurso para discutir se a pessoa devia ou não. Essa parte do jogo já acabou, já foi decidida. A impugnação é uma defesa focada na cobrança. É para apontar problemas como, por exemplo, ei, o cálculo está errado, ou opa, eu já paguei essa parte, ou alguma outra falha técnica nesse procedimento de cobrança. Para não ter dúvida, essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro. O devedor foi notificado. A partir daí, o relógio começa a correr. 15 dias úteis para pagar. Se não pagar, zero cronômetro e começa um novo prazo de mais 15 dias úteis. Mas esse segundo prazo é para apresentar a impugnação, a defesa. São prazos que correm um depois do outro, como diz o artigo 525. E perder esses prazos, bom, pode significar perder a chance de se defender nessa fase do processo. Beleza, até agora a gente falou do cenário mais comum. Mas e se o devedor for o próprio governo, o município, o estado, a União, a chamada fazenda pública? Ah, aí a história muda de figura, e muda bastante.
A lei parte do princípio de que cobrar do governo não é a mesma coisa que cobrar de uma empresa, né? Afinal, estamos falando de dinheiro público. Por isso mesmo, lá nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil, existe um caminho totalmente diferente, um procedimento especial com regras e prazos próprios, tudo pensado para organizar esses pagamentos e proteger o cofre público. E uma das diferenças mais gritantes salta aos olhos logo de cara: o prazo para defesa. Lembra dos 15 dias que o devedor comum tem para impugnar? Pois é, para a Fazenda Pública, esse prazo é dobrado. São 30 dias úteis. É uma prerrogativa, uma proteção que a lei dá ao ente público. E não para por aí. Além do prazo em dobro, tem outras coisas bem diferentes. O pagamento, por exemplo, não é na hora. Ele entra numa fila organizada por um negócio chamado precatório. Outra coisa, não dá para sair penhorando bens públicos, tipo um hospital ou uma escola. E, por fim, a lei cria uma fila prioritária para dívidas alimentares. Salários, pensões, esse tipo de crédito passa na frente de outros na hora de receber. Então, se a gente pudesse resumir, a moral da história seria esta: o cumprimento de sentença não é só um ato, é um processo. Um processo com começo, meio e fim, cheio de regras e, o mais importante, com prazos super rigorosos. E aqui não tem lado. Tanto para quem cobra quanto para quem deve, um vacilo com prazo pode ser a diferença entre receber o que é justo ou, simplesmente, perder um direito. E tudo isso nos leva a uma reflexão, né? Um direito que está só no papel é justiça de verdade? O fato de existir todo um procedimento complexo só para fazer valer uma decisão já tomada mostra que a jornada entre a sentença e o resultado concreto pode ser bem longa. E entender as regras desse caminho é, no fim das contas, fundamental